Muito bom dia para você que está me ouvindo aí. Estamos numa manhã de dia 27 de abril de 2023, episódio quarto, não, o quarto episódio. Que? Episódio quarto? Episódio 4, quarto episódio aí do Desimpério Podcast. Enfim decidimos, finalmente decidimos aí um nome para o podcast. Vou explicar mais pra frente o porquê desse nome. Tem toda uma historinha envolvendo amigos meus, mas enfim, episódio anterior, episódio terceiro, eu chamei um convidado, o Mirai. O Mirai é aquele que eu disse no segundo episódio que se voluntariou a editar para o podcast aqui, né? É um amigo próximo meu aí, de longa data. Então, eu não custei em chamá-lo, né? E a gente tratou sobre um tema que era justamente a ver com a data da publicação e também a criação desse canal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui a porta. Tô tomando sol aqui na varanda, mas enfim, fechei aqui. Sim, eu tô tomando sol enquanto eu gravo o podcast. Aí vai chegar um momento onde eu vou ter que virar de costas para pegar o sol de costas aqui. Toda, toda manhã, toda tarde, assim eu pego sol. Então vamos lá. Episódio anterior, a gente tratou sobre o descobrimento do Brasil, que é uma data importantíssima para todo brasileiro aí, para todo patriota nacionalista, todo monarquista. E. Eita, caiu alguma coisa aqui. É porque tá ventando aqui. Vamos lá. 22 de abril, de 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil. Eu quis tratar sobre esse assunto que eu acho muito importante. E eu, eu gosto muito desse assunto, né? De lusitaniedade, de brasilidade, o mundo latino, descobrimento do Brasil, catolicidade. Cara, eu gosto de história também, né? Eu gosto da história das civilizações, gosto de feitos heróicos, epopeias, gosto disso tudo, de saber dessas invenções mais antigas, desse mundo mais medieval e a transição para o mundo moderno, e a origem do meu próprio país, né? Que eu gosto tanto. Apesar de ter pessoas aí que descredibilizam o Brasil, né? Dão um descrédito aí, falam, meu Deus, olha o Bochil, o Bananil, mas, cara, não tem como não. Eu gosto muito do Brasil, apesar dos apesares. Então, vamos lá. Ah, então, tem razões. Eu falei mais em torno das navegações, né? Eu não quis tratar exatamente de Portugal durante um certo tempo, nem das dinastias, também não tratei do Brasil colônia, não tratei também do Império do Brasil, foi somente, eu pelo menos tentei tratar somente sobre o feito dos descobrimentos, ou seja, as expedições marítimas. E por que isso aconteceu, né? E aí eu tracei, pelo menos, desde a fundação de Portugal, minimamente, resumidamente, por quê? Porque aí a gente vai descobrir esse espírito, né? Esse ânimo que tem o português, que isso nos legou também, né? Então, é fantástico. Assistam o terceiro episódio, o episódio anterior. Tem 1 hora e 30 minutos. E pode ser cansativo, pode, pelo assunto, né? Pode ser chato também porque é muito longo. Minha intenção é fazer podcast com um tamanho menores, por enquanto. Mas assistam, ouçam, na verdade. É interessante, é muito bom. Né? Pelo menos você vai desfazer tudo aquilo que a escola, né? Isso é manjado no nosso meio, mas para quem ainda tem dúvidas sobre isso ou querem ouvir algum insight novo, assistam aí e vamos ver se eu, né, ajudo vocês a desfazer aquilo que o professor maldito de história do fundamental, do ensino médio, ou de que a consciência moderna temos hoje sobre as expedições marítimas, sobretudo as portuguesas, sobretudo a ibérica, né? Espanha e Portugal, principalmente de Portugal, que tem a ver com o nosso país e que para mim é muito mais meritória e muito melhor. É isso. Então assistam o episódio anterior. E o episódio anterior, veja bem, ela me rendeu boas coisas, tá? Boas coisas porque primeiro eu criei o canal, né? Antes eu não tinha criado o canal. Antes como é que eu publicava o episódio 1 e o episódio 2 então? Já que no terceiro, eu publiquei o terceiro assim que eu criei o canal. Eu mandava no chat das pessoas, no Telegram e no WhatsApp.
sim, eu pensei em upar também no archive.org, ou archive.org, né, fazer um backup meu lá, mas eu ficava pensando, nossa, em que plataforma eu vou disponibilizar isso? Eu não queria fazer isso no YouTube, porque eu tenho uma pira aí que é fazer parte de um movimento de Google, como se chama, né? Aí vem todo aquele papo de cara que usa papel alumínio e é maluco. Mas, cara, cara, é verdade isso, né? É verdade isso. Que é o seguinte, degooglar é não ter ou possuir os serviços Google, ou você ser contra elas. Por quê? Porque a Google é uma Big Tech, não somente existe ela, existe a Microsoft, então se você está no computador, você está usando Windows. E se você usa algumas redes sociais, por exemplo, da Meta, o próprio YouTube, isso tudo fazem parte de um só. Quer dizer, tem a ver com um só, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas são big techs, né? Grandes corporações. E o problema é que, por elas serem extremamente grandes, ela também controla as nossas vidas, né? Então existe todo Ah, não vou entrar nesse assunto. Eu posso criar um episódio só para isso. O ponto é que ele pega nossas informações. Isso é fato. Tem rede social que não permite a gente não logar sem antes ter um número de telefone. Tem celular, cara, sistema, acho que é um Motorola, ele pede o teu CPF. Cara, cara, isso são muito estranhos, né, cara? Eu não sei. Então, esse movimento de Google, esse movimento anti-Big Techs aí, tecnologias descentralizadas, aplicativo descentralizado, eu faço parte desse meio, né? Eu falei, caramba, cara, eu quero fazer podcast, eu quero comunicar com as pessoas, mas eu não quero fazer parte do Big Tech, do YouTube, do Google, o que que eu faço? Mas, infelizmente, ou felizmente, eu me rendi a isso. Porque a vida envolve sacrifício, né? Então, se eu tenho realmente essa ideia de estruturar um podcast, eu tenho que, pô, pelo menos fazer isso. E o que vier disso, sabe o que que é? Às vezes realmente é uma coisa que não vai acontecer imediatamente. Pode dar um problema no futuro, pode te comprometer no futuro, mas no momento não vai, entendeu? Então não tem por que ficar se preocupando. É mais uma medida de prudência, né, de evitar coisas futuras do que realmente vai acontecer. E esse é um movimento do Google, entendeu? Esse é um movimento de pessoas que buscam fugir da singularidade tecnológica de todos os algoritmos e usar aplicativos open source e descentralizados. Então eu vi, olha, eu posso me ferrar assim, me comunicando na internet, mas acho que se a gente pensar, assim, pesar na balança, terá valido muito a pena, né? Que a gente teve laços aí com pessoas, transmitiu certas coisas, e é isso. Mas enfim, ter criado esse canal me rendeu boas coisas, me rendeu inclusive contatos, network, me rendeu ah, futuras, futuros projetos. E um deles é o Superbra. Superbra, ele é um cara que produz podcast, produz vídeo, ele começou fazendo edits, mas ele começou também depois de um certo momento, a gravar os seus próprios podcasts. E ele apareceu pela primeira vez no Homem das Cavernas, que era uma network, um conjunto de podcasters, como o Nova Vertente, só que não era o Nova Vertente, eram outros, né? Eu acredito que o Nova Vertente ele tenha sido pioneiro, eu não tenho ideia, né? Mas eu acredito que ele tenha sido pioneiro nessa ideia de criar um canal onde envolve vários produtores de conteúdo, produtores de áudio, no caso, né, podcasts, e serviria como um programa, assim como você liga uma televisão e vê vários tipos de programas a cada dia, você teria vários podcasts, ou seja, vários programas de áudio ao longo de toda a semana, né? E datas fixadas. Aí poderia ser semanal, quinzenal e até mensal. Fora as lives, né? Que eles faziam juntos, em datas bem comemorativas. Então existiu o Homem das Cavernas, era o segundo episódio. Me perdoe aqui, gente, se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, acho que dá pra ver aí como é que diz o meu vizinho aí, criança, ele tá sorrindo com a sua família.
Ou seja, não se incomodem com isso, ele tá feliz. Mas voltando ao assunto, o Homem das Cavernas, ele acho que ele tinha sido derrubado o primeiro canal, então era o Homem das Cavernas 2.0. E lá tinha apareceu tanta gente lá, o Super Bra, o Ronin Errante, né, para quem conhece aí, o próprio Caverna, que é o fundador disso daí. Tinha mais gente, eu só não me lembro muito bem. O Preci, que hoje está no Nova Vertente Cultural, também apareceu ali. Ah, acho que o Ardit também foi dali. O Ardit hoje em dia ele tá ali também. Enfim, a questão é que o Homem das Cavernas ele fechou, né? Não sei se vocês o conhecem, mas quem não conhece, o Homem das Cavernas ele foi deletado, né? Porque o Caverna ele teve alguma coisa lá relacionada ao trabalho dele, ele preferiu deletar e ficar fazendo só live. Ok, decisão dele, a gente até concordou lá na barra de comunidades dele e fizeram um backup no Telegram. Só que, claro que esses produtores de podcast não ia ficar à mercê, ia falar, nossa, acabou o canal, acabou os meus quadros. Claro que não. Existe um sucessor espiritual do Homem das Cavernas, que é o, então, Fora da Caverna, né? O Fora da Caverna, que inclusive está o próprio, qual o nome dele? O próprio Caverna está ali dentro. Então eu acho que esse Fora da Caverna é até uma menção honrosa ao próprio Caverna, ao Homem das Cavernas, o que é muito bom. Então lá tá o Super Bra, tá o Prece, tá o Ardit, tá o Beise de Nogueira, agora tem o Mangúcia ali, tem o Joãozinho, enfim, tem muita coisa que eu tô vendo ali e muito interessante. E eu consegui, né, graças ao Super Bra, um quadro no Fora da Caverna. E eu agradeço imensamente a oportunidade, porque além de eu produzir para cá, eu vou produzir também para lá. Então esperem aí bons quadros, bons programas, acompanhe tanto Fora da Caverna, tanto Super Bra e a turma toda. E me acompanhe também, é claro. Então eu agradeço imensamente aí ao Super Bra, é sério mesmo. Tudo começou porque eu, quando postei o vídeo, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar aí, né? Além de mandar no chat do pessoal os áudios, eu tenho que compartilhar o link, porque, né, vai estar tudo publicado lá. Então, ó, eu mandei em grupos que eu fazia parte, eu mandei em grupos, enfim, tanto relacionados à brasilidade, ou seja, grupos nacionalistas, mas tanto grupos é, de conversa mesmo, assim, normal. E mandei pro Super Bra, porque eu pensei o seguinte: tudo começou porque ele fez alguma. Eu já conhecia ele, mas ele fez alguma live lá no Nova Vertente, porque ele chegou a fazer o quadro chamado Jorges Amados, que é muito bom, cara. Ele pega um Jorges assim, um pessoal que fez merda na vida, tipo o Varg Vikernes, o. Qual é o nome? O Roger Thatcher, eu não sei o nome dele, eu esqueci. É porque eu realmente não procuro por esse cara. O próprio Massacre do Columbine. É um pessoal, Jorge aí, um Jaspion, uns Skull Shooters, pessoal maluco da cabeça que fizeram merda, ou seja, ou agrediram, ou mataram alguém, ou, sei lá, assassinaram alguém, né? São Jorges, é aquela mentalidade toda, eu sou insuficiente, né? E ele fez um bom programa com pegando essas figuras aí. Só que acho que ele terminou recentemente. E aí teve uma live onde ele fez sobre movimentos nacionalistas, porque eles são tão memes. Eu assisti e eu apareci lá comentando, entendeu? Um outro canal meu, né? E isso é interessante porque se eu faço parte do movimento de Google, quer dizer, eu não faço parte do movimento de Google, eu sou adepto do negócio. E aí é interessante isso, né? E eu que sou adepto a essa ideia, essa perspectiva de que você não tem que estar na Big Tech, porque eu estava na live dele comentando. Aí que tá, meu amigo. Às vezes a gente vacila, oscila, né? Porque quando tem as lives fora fim de noite de disciplina, do Sociedade Primitiva, do Hernani, às vezes eu tô lá também, logado no YouTube, justamente para vê-los. Então vale a pena vê-los. E aí eu vi também do Super Bra.
e conversei minimamente lá, né? Ele respondia a todo mundo, então ele acabava me respondendo. Então acho que daí veio um laço, um sentimento. Olha, ele é um amigo, ele é próximo, ele me respondeu. Eu falei, talvez ele lembre de mim, né? Se eu mandar o meu podcast, os episódios do meu podcast é para ele. E eu pedi, né, o veredito dele. E também pedi para um outro pessoal e pedi até para o próprio Prece, né, que eu ando conversando minimamente aí no Telegram. E ele gostou, o Superbro ele gostou. Né? Ele disse que eu tinha bastante potencial e me concedeu, né, como eu disse, um quadro no Nova Vertente. Quer dizer, no Nova Vertente não, no Fora da Caverna. Isso foi incrível, né? Foi incrível porque eu não sei, eu só queria compartilhar e receber e pedir que ele compartilhasse outra pessoa aí, já que ele tem um número, um alcance muito maior, e acabei recebendo muito mais do que eu esperava. Né? Então, nos acompanhe então, me acompanhe aqui no Desimpério Podcast e também nos acompanhe no Fora da Caverna e toda a turma. Agora, ainda não foi lançado, pelo menos até esse momento, ou até o momento onde vocês viram aí o terceiro episódio, né, vocês vão notar que o primeiro episódio do canal é o próprio terceiro episódio. E onde são os primeiros e o segundo? E se eles já tiverem sido lançados, se o Mirai lançou aí, pô, ele vai ser mais recente que o terceiro episódio no canal, sendo que na realidade ele é mais antigo que o terceiro episódio, justamente porque ele é o primeiro e o segundo. Aí depois viria o terceiro. Bom, se vocês notaram isso ou não, é válido dizer isso por quê? Porque no primeiro episódio eu fico me chamando de nômade. Qual é a ideia? É porque no primeiro episódio, lá quando eu estava pensando em fazer podcast, eu pensei em alguns nomes que poderiam ser o meu nick, né? Ou ser conhecido o podcast. Mas não deu muito certo, porque o nome que eu escolhi foi Nômade. Nômade é voltado muito ao estilo de vida que eu tenho hoje, né? Que eu cheguei a explicar inclusive no segundo episódio, que eu posso até explicar minimamente nesse episódio de hoje. Só fazer comentários para atualizar o segundo. E depois que eu gravei o primeiro episódio e mandei para a turma inteira no Telegram, o que aconteceu? Eu pesquisei na internet novamente. Novamente não, pesquisei depois de ter gravado Nômade Podcast. Nômade Cast. Apareceu um sujeito que já faz um podcast com esse nome. Ou seja, ao invés de eu ter feito isso antes, ter pesquisado isso antes, para não ficar me chamando de nômade, você vai ver, se você ouviu o primeiro episódio aí quando foi lançado, você vai ver eu a todo momento dizendo assim, eu nômade, não sei o que, nômade, sabe, já me auto-intitulando nômade, e isso falhou miseravelmente porque no segundo episódio eu já tinha descoberto que existia um cara com esse nick, já existia um podcast com esse nome e tive que desfazer. E eu fiquei pensando, caramba, cara, qual nome vai ser agora? Né? Eu queria um nome mais simples, que todo mundo conhecesse. E ficou, acho que durante o episódio segundo e o episódio terceiro sem nome, até que o Mirai nos apareceu aí e falou, não, cara, vamos botar Desimpério Podcast. Desimpério porque o Desimpério é um grupo que eu criei. Tudo iniciou num servidor do Discord lá em 2019, eu acho que é 2019, com um grupo de amigos que eu tenho, né, desde aquela data. Que no começo não se chamava Desimpério, se chamava Império, né? E o Mirai não era daquela época, mas ele advém desse grupo, né, que temos aí até hoje. Vou explicar a origem disso tudo. Lá em 2019 eu tinha conhecido um cara, eu não sei como. Eu conheci um cara no Facebook chamado Ed. E através desse Ed eu conheci um amigo meu, né, que é o Cadu aí, o Cadu Lima, o grande Cadu,
que... E através do Cadu eu fiz outras amizades, porque o cara era muito carisma LOL. Existia até uma certa deificação da parte dele, né? Que faziam com ele, que é o seguinte. Primeiro que o negócio. Primeiro que parece que existia uma religião do Cadu chamado Caduísmo, o que é meme demais, né? Só que, claro, faziam isso brincando e tal. Mas basicamente os grupos era voltada à figura dele. Eu cheguei, eu cheguei a conhecer ele, ele me apresentou os amigos dele e era, cara, a gente era muito louco na época, a gente era muito estranho, era tudo Jorge, cara. A gente tinha essas ideias muito malucas de revolta, de ódio. Eu tava nos meus tempos sombrios também, meu tempo niilista, mas é justamente nesse tempo, nesse metade desse tempo que eu busco a ascensão, né? Como dizia o nosso amigo Tapetinho no início de tudo contraversão, né? Bom dia para quem busca ascensão, né? Foi quando eu quis melhorar, deixar de ser um Jorge, deixar de ser um, como é que diz, um preguiçoso, tudo. Cara, eu comecei das coisas mais mínimas, tipo, na época eu não tomava banho direito, não lavava a louça, não limpava meu quarto e acho que nem escovava dente direito. Eu tava tão ruim naqueles tempos lá que eu falei, cara, se eu quero melhorar, vamos começar por de baixo. Vamos começar nas coisas mais simples. Então, cara, eu comecei lavando a louça, todo o prato que eu comia. Não o prato, não, o prato de comida. E é isso, né? Fui tentando tomar banho todos os dias, ou pelo menos aí o suficiente. E cara, melhorei. Só que essa turma aí do Cadu não tinha melhorado, então era contrastante, né? Era contrastante. Eu vi um pessoal muito estranho, eu querendo melhorar. Tava até estudando umas religiões, estava me ligando ao budismo na época, mas eu tinha um pé em muitas religiões, porque eu quase me tornei perennialista, né? Porque eu tinha aquela ideia de que todas as religiões carregam alguma verdade primordial, né? Existiria uma religião primordial ou um único Deus, né? Eu tinha essa ideia aí. Graças também a alguns meios olavistas, né? E isso já é começo de 2020, metade de 2020, essas ideias aí, né? Porém, as ideias perennialistas, eu me refiro. Só que essa turma do Cadu, eu vou fazer uma cisão, né? Eu vou me desvencilhar do Cadu, porque eu não vou estar gostando, né? Desse ritmo aí. Eu vou achar muito estranho, tô querendo melhorar e o pessoal só tá na devassidão. E aí, no fim, o que que eu fiz? Eu adicionei as únicas pessoas que eu via que prestavam ou restavam ou eram decentes desse grupo e criei um outro grupo paralelo ao do Cadu. Então eu fiz o Império, né? O Império. Graças também a argumentos que eu estava entendendo, eu estava sendo iniciado aos argumentos monarquistas, então existia toda essa influência das monarquias que eu estava estudando na época, né? E até hoje eu tenho um grande apreço à monarquia de Habsburgo, a austríaca, né? Mas eu também trouxe isso para um contexto brasileiro, né? Eu, enfim, eu criei esse servidor chamado Império, Império alguma coisa, não sei o quê. E em 2020 foi a nossa maior atividade. Né? Nossa maior atividade, a gente ficava fazendo call o dia inteiro, 10 horas, 8 horas, 6 horas no mínimo aí. Mas chega 2020, início de 2020, todo mundo começa a se comprometer. Eu, por exemplo, tentei voltar à escola, não deu muito certo porque eu saí de novo. Sim, eu saí da escola no ensino médio. Eu saí lá em 2019, tentei retornar em 2020. No começo chegou a pandemia, eu dou graças a Deus, porque o meu próprio estilo de vida na época já estava sendo aconselhado pela própria OMS, ou seja, fique em casa, não saia, não converse com ninguém e morra de preferência. É isso que ela quis dizer. E
E chega 2021, eu falo, pô, cara, realmente eu tenho que melhorar aí, eu tenho que terminar. Se eu quero trabalhar, quero ter uma condição de trabalho boa, eu tenho que terminar o ensino médio. Eu tentei terminar, mas eu não tanquei de novo. Não tanquei de novo. Então, acabei saindo. Saí de novo, em 2021, na metade. Só que ao mesmo tempo eu fazia um curso técnico no Senac, infelizmente de administração. Cara, eu tenho um. Ah, cara, é meio meme. Só de eu ter falado curso de administração no Senac, acho que vocês já não vão me levar a sério. E eu posso comentar nisso exclusivamente num episódio futuro aí. Então, eu comecei a fazer um curso no Senac de administração. Terminei o curso com 3 pendências em 3 disciplinas, né? E, e, e é mais ou menos aí onde ocorre, final de 2020 até início de 2021, ocorre minha conversão ao catolicismo, então deixo de ter aquelas ideias perennialistas, aquelas ideias estranhas, e isso tudo por conta do Império, né? Isso tudo concomitantemente com o Império, né? Mas chega 2021, como eu estava dizendo, e a gente começa a ter comprometimentos maiores, uns trabalham, outros o quê? Estudam mais, outros fazem curso técnico. Então, 2021 foi evolutivamente ali no Império, no servidor, a nossa maior ausência. Então, a cada mês que se passava, a gente se falava menos. Chega 2022, final de 2021, eu me mudo, né? Eu me mudo aí de cidade, onde eu começo a ter esse estilo de vida mais nômade. Hum? Mas chegando em 2022, a gente cria um grupo no WhatsApp que na verdade era um grupo de oração de amigos envolvidos do Império, só que depois ele se torna o Desimpério, porque eu fiz uma sátira, infelizmente, com o grupo Império, com o servidor Império, dizendo, olha, não existe mais Império, é o Desimpério, é a parte declinante, é a parte defasada, é a parte decaída do Império, é o Desimpério. E isso chega. Só que o grupo retorna do nada, só que não é mais o Discord, é no WhatsApp. Então a gente tem um Desimpério aí, é onde entra o Mirai, é onde entra o Gilgamesh, que é um amigo nosso, entra o site, entra a Ananamba, muitas pessoas aí, cara, muitas pessoas aí. É muito bom. E chega uma nova pessoa, ilustríssima, uma nova pessoa nesse grupo, em setembro, e que está conosco aí até hoje. Acho que ela sabe de que eu estou falando. E esse é o Desimpério. Esse é o Desimpério. Eu chamei o Mirai, que é um dos integrantes desse grupo, e ele falou, olha, vai ser Desimpério mesmo, é um nome que a gente já conhece, não vai ser tão diferente, então algumas pessoas que estão lá vão ser envolvidas aqui, então o nome vai ser Desimpério. Então tá aí o porquê do nome Desimpério. Eu gostei muito desse nome porque é um nome abrangente, ele abarca muitas coisas, ou seja, ele denota uma região grande por conta da palavra império. Por mais que ele traga esse sentido, essa qualidade negativa de um império declinante, que é uma sátira interna minha, mesmo assim é um nome que casa bem, né? Não é tão sério, ele é mais. Ele descontrai, mas também ele dá essa ideia de algo maior, ou seja, eu posso abarcar muitas pessoas dentro desse meu canal. E essa é a intenção. É, essa é a minha intenção agora, então, já que. Porque eu pensei em uma coisa muito mais pessoal a mim, né? E os convidados que eu traria, mas eu vi que tem uma potencialidade, uma grande expectativa de abarcar até mais pessoas aqui dentro, né? Produzindo também. Justamente com esses laços que eu criei com Fora da Caverna, com grupos do Telegram, que eu participo, e eu fui negociando com o pessoal, aí eu só estou estruturando para chamá-los. Mas eu ainda estou estruturando, gente. É aquela ideia que eu disse, né? De que eu estou em processo de mudança. Processo de mudança por quê? Porque eu tenho a ideia agora de sair da cidade que eu vim, que é Nova Friburgo. Eu só não vou dizer, é claro que eu não vou dizer a próxima cidade que eu vou, o próximo estado que eu vou, já que eu vou me doxar fazendo isso. Mas
É provável que eu já tenha saído da cidade dentro de algum dia, ou pelo menos dentro de uma semana, então vocês não vão me conhecer mais aqui se alguém tentar me procurar em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Que é uma cidade interessantíssima. A origem dela tem a ver com a primeira imigração alemã e suíça no Brasil, e a segunda leva, pelo menos foi ali em Petrópolis, e depois foi ali no sul do Brasil. Por isso que o sul do Brasil ele é conhecido como essa comunidade alemã. Mas a primeira foi em Nova Friburgo. Eles só não se preservaram tanto como o sul, né? Por isso que eles não são tão separatistas. Só que o pessoal aqui é meme demais, cara. O pessoal acha que só pela origem em si, alemã, suíça, e tem mais 9 colônias aqui, eles falam, nossa, eu sou estrangeiro, não sei o quê. Pô, tudo banda de vira-lata alienígena do caramba. Aí o Entúlio Vargas, ainda bem que ele getulhou todos eles, porque não permitiu o chefe nacional uma ideia independente dentro de uma nação com uma formação coletiva. Enfim, tô doando aqui. E eu tô de processo de mudança porque eu tô num processo rescisório, demissional do meu trabalho. Que é o seguinte, eu tô com um aviso prévio ali de até que dia eu vou trabalhar, até pelo visto semana que vem. E terminando esse aviso prévio, né, trabalhando tudo, eu vou receber minha rescisão, ou seja, o valor trabalhado sobre o tempo que eu fiquei na empresa, fora o salário ali, né, que eu ganhei, que eu vou ganhar esse mês. Outra coisa também é que enquanto eu vou assinando todo esse processo demissional, rescisório meu com a empresa, eu vou levando algumas coisas para a nova cidade, né? E vou também tendo contato lá. Tanto é que mês passado eu viajei para essa cidade justamente para tratar com imobiliárias ou casas, com pessoas que alugam casa lá para eu ficar numa residência por enquanto ali. Entreguei currículo, estou com entrevista marcada para fazer, então assim que eu pegar toda a minha rescisão, todo o meu salário, eu vou pegar junto com as minhas economias e fazer essa viagem. E aí vou depender um pouco durante uns meses enquanto eu não trabalho, esse dinheiro que eu guardei, esse dinheiro que eu recebi, e se eu conseguir o quanto antes um trabalho, melhor ainda. E é por isso que eu digo que eu sou uma espécie de nômade, porque eu não paro quieto em cada cidade. Eu vou numa cidade onde ela me proporciona alguma coisa que eu queira aprender agora. Nesse caso, é bem provável que eu me ligue ao campo, ou seja, um caseiro, né? Principalmente lidando com animais. Aqui em Friburgo tem uma parte nobre e rural. No começo eu morava numa parte rural, e essa parte rural, esses agricultores me ensinaram a agricultura, a plantar, e é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Só que aqui carece de criação de animal. E eu descobri um lugar muito bom, pequenininho, bem distante de onde eu tô, mas é onde eu vou, né? Para onde eu vou me mudar, que cria animal, né? E eu fui lá, tipo, fui lá e viajei de repente em um dia, num feriado, no fim de semana que tinha um feriado, e, cara, você tem que ter conversa, entendeu? Jogo de cintura, você tem que chegar lá sendo todo sabendo conversar. Você bate na porta e fala, olha, eu tenho interesse nisso, eu gostaria que vocês me ensinassem, me dê uma oportunidade, e se for um senhor que precisa de ajuda, ele vai querer sim. E é isso, você vai conversando, né? Você só não pode dar mole porque se ele tiver uma filha, ele vai ficar de olho de ti e provavelmente não vai nem te aceitar porque ele não vai querer um cara que que dê em cima da perdoe-me, que dê em cima da filha dele, né? Isso não me ocorreu até agora, graças a Deus, né? Ou seja, eu não tive uma tentação até então, né? Mas é isso daí, é isso que eu estou fazendo. Aí, enquanto eu estiver nesse processo de demissão, de rescisão aqui em Friburgo, eu vou para. Eu ainda não teria me mudado. Depois que isso tudo ocorrer, aí sim, imediatamente eu teria me mudado. Minha voz está começando a falhar, acho que eu não bebi água, foi mal. Mas acho que eu já tinha tudo o que para falar, já falei aqui, né? Então, bom, acho que eu não tenho mais nada a comentar. Ó, falei do episódio anterior,
falei o porquê do nome, porquê do canal, pretensões, expectativas. Ah, claro, minha expectativa é melhorar com equipamento, já que eu não tenho equipamento, e eu não tenho um computador, eu não tenho, como é que diz? Caramba, eu tenho que beber uma água. Já que eu não tenho um computador, não tenho equipamento, eu vou pegar uma parte desse dinheiro, eu vou fazer uma planilha no Excel e ver se eu não vou me comprometer se eu comprar um equipamento com essa reserva que eu tenho. Se eu conseguir um trabalho o quanto antes, eu vou pegar o primeiro salário, uma parte, já que eu tenho uma reserva ali, eu vou pegar uma parte desse primeiro salário e comprar um equipamento, o que vai ser ótimo para mim. E aí eu vou poder produzir para vocês muito bem. Detalhe, eu não tenho um computador, tá? Não tenho um computador, estou fazendo isso tudo pelo celular. Então eu vou usar o celular por enquanto com alguns adaptadores, com equipamento de áudio e vai pelo menos melhorar aí a escuta de vocês. E o volume, né? Que eu percebo que a minha voz na gravação do celular, do meu celular, ele está muito baixo, né? Não tem a qualidade da vida. E vocês vão acompanhar esse meu crescimento, né? Que eu comecei do zero e ando e vou crescer conforme o canal vai crescendo também, o que vai ser totalmente interessante, né? Aí o pessoal desculpa e fala, nossa, saudades desse tempo. Eu te acompanho desde esse tempo, quando você não tinha nem um microfone, quando você não, quando o Mirai, ele se voluntariou, né, segundo episódio aí, se voluntariou a editar para você, né? Ah, detalhe também, outro detalhe, é que esses episódios não estão sendo editados, eu só gravo, boto em vídeo, o Mirai bota em vídeo e posta, né? É isso que vai ocorrer, mas é bem provável que os episódios futuros, principalmente quando tiver algo bem definido, né, o formato do canal, e esteja sendo editado. É bem provável que ele já comece a ser editado. Então, termino por aqui o podcast. Eu ainda não sei terminar o podcast, mas agradeço todo mundo que ouviu, agradeço a Superbra, agradeço todo o pessoal do Fora da Caverna, agradeço ao Mirai, agradeço para quem ouviu até aqui, agradeço principalmente a Deus por estar vivo. Agradeço muito a Deus por estar vivo, pelo fôlego de vida. Então, terminando o podcast aqui, até o próximo episódio e fiquem bem, fiquem com Deus. Amém.